Certo, ó, no jeito já. Então, eu tinha comentado da memória virtual, né? Ontem eu passei mais, expliquei alguns conceitos, eu mostrei aqui no Excel como que representa isso daí. Lembrando que essa representação aqui está diferente da do livro, né? Essa representação aqui, a gente é mais fácil utilizar a ideia de você ter aqui uma página aqui por linha, né? Então fica mais didático pensar desse jeito aqui do que pensar do outro, no exemplo do livro, que ele passa lá em 4K cada página desse daqui. Né? Então, a ideia da memória virtual é você ter isso daqui como sendo o HD, por exemplo, e a memória RAM aqui. Né? Por que que o tamanho desse daqui é maior? Né? Por que que aqui eu tenho um espaço, como se eu tivesse 31 posições aqui? Então, o HD é maior do que a memória RAM, certo? Então, à medida que você está rodando os processos, então, é como se aqui eu tenho um processo só. Né? Por que que eu estou usando memória virtual? Porque eu não consigo pegar esse processo inteiro, que vai aqui do A até o Z e depois mais esses 5, eu não consigo pegar esse processo inteiro e jogar na memória RAM. Se eu conseguisse, eu jogava ele inteiro aqui para a memória RAM e acabou. Né? Vamos supor que o processo X fosse isso daqui só. Esses 5 elementos aqui. Ó. 5 não, né? Passou um pouquinho. Vamos supor que fosse esses 7 elementos. Né? Eu consigo pegar esse processo inteiro e jogar aqui. Né? Aí eu estou usando swapping. Swapping pega o processo inteiro e joga na memória RAM. Só que como esse processo aqui, esse processo X que ele está marcado aqui, ele tem um tamanho maior, né, que seria tudo isso daqui, eu não consigo jogar ele inteiro na memória RAM. Aí eu tenho que quebrar ele em partes. Essas partes seriam essas letras que eu uso aqui. Né? Aí, à medida que você está executando esse processo, o processo pode precisar de uma ou outras partes aqui. É o que eu costumo aqui chamar de sequência de acesso. Né? Ou seja, eu estou executando o processo X, além de outros processos no sistema operacional. Quando eu executo o processo X, ele precisa desses dados aqui. Então, ele precisa do L, depois precisa do A, X e aí por diante. Isso daqui gera a falta de página ou o acerto de página. O que seria a falta de página? Quando o dado que ele está precisando não está na memória RAM. O que é um acerto? O dado que ele está precisando já está aqui. Né? Então, é como se eu perguntasse assim, considere a memória virtual com essas páginas, a memória física com 16 molduras de páginas aqui, que página é de página virtual, moldura de página é na memória RAM. Considere a sequência de acessos a esses dados do processo. Responda quantas falta e quantos acertos de página gera isso daí. Então, o L não está aqui. Se o L não está aqui, é uma falta de página. Preciso pegar o L para cá e jogar em alguma posição. Esse jogar pode, a princípio, aqui ser feito de forma aleatória. Né? Então, colocar o L aqui. Depois do L, tem o A. O A também não está aqui. Mais uma falta de página. Pega o A e joga em uma posição qualquer. Depois tem o X, mesma coisa, o X não está aqui. Mais uma falta de página, coloca o X em uma posição. Depois tem o M, também não está aqui. 4 falta de página. Pega o M e coloca em uma posição qualquer. Depois do M tem o A de novo, né? O A aqui já está nessa posição. Se ele já está aqui, é um acerto de página. Depois tem o B, depois do A. Então, o B não está aqui. Gera mais uma falta de página, coloco ele numa posição qualquer. Depois do B, C. C não está aqui. Mais uma falta de página, coloco o C em uma posição qualquer. Depois o X. O X já está aqui, ó. Se o X já está ali, um acerto de página. N não está aqui. Falta de página. Coloco o N
em uma posição qualquer. M já está aqui, ó. Acertou. E o A, por último, também já está aqui, mais um acerto. Então, aqui seria a quantidade de falta e de acerto de página para essa sequência de acesso aqui. A medida, vamos supor que eu aumentasse essa sequência de acesso aqui. Vou até colocar aqui, ó, só aumentar assim, e vou continuar essa sequência de acesso aqui. Então, depois do A, vou colocar elementos diferentes, ó. A, B, B, C, C, D, D, E, E. Então, ó, coloquei mais 5 elementos, né, que é os últimos aqui, ó. Se esses 5 elementos não estão aqui, como eu já coloquei pensando nisso, vai gerar mais 5 faltas de páginas. Então, vai para 12. Vou colocar o A aqui, B, B, C, C, D, D, E, E. Faltou 1, 2, 3, 4. Aí, colocar mais acessos aqui, ó. Até aumentar que vai precisar. E aqui. Colocar mais 4 acessos. Então, vou colocar ao D, E, F e G. Os 4 também não estão aqui, ó. D, E, F, G. Então, foi mais 4, 16. D, E, F, G. Agora, encheu a minha memória, a representação da minha memória física aqui, da minha memória ROM. Agora que começa o algoritmo de substituição a funcionar, certo? Então, agora, se eu tiver esse acesso aqui a uma nova posição, como se fosse o J aqui depois, um acesso ao J, o algoritmo de substituição precisa entrar em funcionamento, preciso rodar esse algoritmo para decidir quem que eu vou jogar fora, né? Aí, nesses algoritmos aqui, tem essas representações aqui nos slides, né? Aqui tem 8 representações. Esse primeiro, lembrando que é aquele que não é implementável, só que a hora que ele fala desse daqui, por exemplo, que é o NRU, ele representa 3 algoritmos que conseguem ser implementados com essa técnica, que é um em hardware, outro que é o contador, e o envelhecimento, né? Então, não é porque lá naquela primeira página lá tem 8 pontinhos lá, 8 tópicos, que são 8 algoritmos só. Falei NRU, é o LRU, né, que é aquele que dá para ser implementado de 3 jeitos. Então, o LRU é o que dá para implementar de 3 jeitos. Uma no hardware, outra em software, né? Só que essa em software gera um problema e eu consigo fazer uma modificação para gerar uma terceira versão do LRU em software, que é o envelhecimento aqui, certo? Então, o algoritmo aqui precisa entrar em funcionamento. Aí eu mostrei ontem uma outra representação aqui, que nessa daqui você analisa 2 algoritmos, que é o FIFO e o LRU em hardware aqui. Qual que é a ideia aqui? É como se eu tivesse a memória cheia aqui, né? Para estar a memória cheia, os 4 primeiros acessos aqui, ó, 0, 1, 7 e 2, se a memória está vazia, não vai estar aqui, né? Então, esses 4 primeiros acessos vai gerar 4 falta de páginas, certo? Porque eles não vão estar aqui. Como nenhum número se repete, eles não estão aqui. 0, 1, 2 e 7. Então, A, B, C e o H. Vou colocar aqui A, B, C e o H. Então, gerou 4 falta de páginas. Agora, a partir desse 3 aqui, que precisa o algoritmo de substituição entrar em funcionamento, né? A hora que eu coloquei aqui, ó, 0 é o primeiro acesso, então teria que ser o primeiro cara a ser preenchido. Depois do 0, o 1, que é o B, esse é o segundo. O 7, o terceiro. O C, que é o quarto. Ou seja, o FIFO, que é uma fila, né, qual que você vai jogar fora a hora que você tiver o próximo acesso, que é o 3, né? Ou seja, ele quer acessar o D. O D é o 3. O D não está aqui. Gera mais uma falta de página. Quem eu vou jogar fora? Pelo FIFO, o cara que chegou lá em primeiro, né? Que é o A. Jogo fora o A.
para colocar o D, que é o acesso à posição 3. Depois do 3, tem o acesso à posição 2. 2 é o C, que já está aqui. Então, um acerto de página. Depois do 2, tem um acesso ao 7. 7 também já está aqui, que é o H. Mais um acerto. Depois do 7, tem o 1, que é o B. O B também já está aqui. Mais um acerto. Depois do 1, tem o 0. 0 é o A. Aí não está. Né? O 0 não está aqui. O A, no caso. Né? Quem que eu vou jogar fora? Eu já joguei fora o primeiro. É como se esse cara aqui agora virou o quinto elemento que chegou aqui. Então eu vou jogar agora o B. Né? O B, que é o segundo elemento que entrou aqui. Então jogo fora o B para colocar o próximo, que é o A. E, por fim, o acesso à posição 3. Acesso à posição 3 vai gerar uma falta de página. Esqueci de colocar o número aqui, né? O último acesso aqui ao 3 vai gerar uma falta de página, porque, vai gerar um acerto de página, e o D já está aqui, ó. Certo? Então, mais um acerto, 6 e 4. Então, para o FIFO, você precisa controlar isso daqui, ó. Quem você está jogando fora a cada vez. Para o LRU, que é o LRU em software, é aquela tabelinha, certo? Então, para cada vez que você preencher alguma coisa aqui, eu preciso atualizar a tabela. Então, acesso à posição 0. 0 é o A. Não está aqui. Uma falta de página. Vou colocar o A na posição 2. Você vai vir aqui na linha 2. Toda a linha você vai colocar como 1 na posição 2. Ah, por que a 2? Porque o A entrou aqui. Certo? Toda a linha 2 como 1. Toda a coluna 2 como 0. Sempre nessa ordem. Linha, depois coluna. Depois tem o acesso à posição 1. 1 é o B. Não está aqui. Mais uma falta de página. Vou colocar o B na posição 0. Se eu coloquei na posição 0, linha 0, tudo 1. Coluna 0, tudo 0. Depois tem acesso à posição 7. 7 é o H, que também não está ali. 3. Colocar o H na posição 3. Linha 3, tudo 1. Coluna 3, tudo 0. E a quarta, acesso à posição 2, que é o C. Não está aqui, 4. Coloco o C na posição 1. Linha 1, tudo 1. Coluna 1, tudo 0. Foi os 4 primeiros, né? Agora tem acesso à posição 3. Não está aqui, o 3 é o D. Então gera mais uma falta de página, só que eu preciso apagar alguém. Agora que o LRU precisa falar para o sistema operacional quem ele vai jogar fora. O LRU fala por essa tabela. Ou seja, você vai analisar os números binários que está aqui. O menor número binário é a página que você vai jogar fora. Né? Então, o menor número binário aqui é o próprio 0, certo? Que é a linha 2. Quer dizer que eu vou jogar fora o A para colocar o D, que era o acesso 3 que a gente estava fazendo. Né? Se eu acessei aqui, se eu coloquei o D na posição 2, eu tenho que vir aqui e agora atualizar a posição 2. Linha 2, tudo 1. Coluna 2, tudo 0. Foi acesso à posição 3. Depois, posição 2, é o C. Já está aqui. Gera um acerto, mas o sistema operacional precisou vir nessa posição da memória RAM e acessar, que é a posição 1. Então ele vai linha 1, tudo 1, coluna 1, tudo 0. Acessou a posição 2, depois ele vai para 7. 7 é o H. Está aqui já também, ó, mais um acerto. Mas acessou a posição 3. Linha 3, tudo 1, coluna 3, tudo 0. Depois do 7, 1. 1 é o B, também já está aqui. Mais um acerto. B está na posição 0, linha 0, tudo 1, coluna... linha 0, tudo 1, aqui, coluna 0, tudo 0. Acesso ao 1, depois acesso ao 0. 0 é o A, não está aqui. Mais uma falta de página. Onde eu vou colocar? Tem que analisar aqui, ó. Tem um 0 aqui de novo, ó. Então vou apagar.
o D. Apaguei o D para colocar o A aqui. Coloquei o A na posição 2, linha 2, tudo 1, coluna 2, tudo 0. E o último, acesso à posição 3, que é o D, também não está aqui, mais uma falta. Menor valor é a linha 1, apago o C para colocar o D, coloquei o D aqui na posição 1, linha 1, tudo 1, coluna 1, tudo 0. Então, 6 e 4 no FIFO, 7 e 3 no LRU. Um outro jeito de analisar como os algoritmos de substituição de página trabalham é nesse tipo de exercício aqui, que além da memória virtual estar representada aqui, você tem a memória física do mesmo exemplo anterior, só que você tem algumas outras informações para auxiliar, que faz parte daquela TLB. Aqui fala da TLB, que é uma tabela, que é aquelas representações ali, que é representada para a memória física, para as molduras de página aqui, e representa informações para cada uma dessas linhas aqui. Né? Então, ele comenta da TLB aqui, ó, certo? Aí, cada campo desse daqui representa uma coisa. Né? Carregado indica como se fosse o tempo, a hora que ele foi carregado. 110 quer dizer que carregou antes do 126. 126 foi antes do 140, 140 foi antes do 230. Última referência quer dizer, eu posso ter, vamos só até apagar aqui, ó. No tempo 110, acessei algo que está nessa posição, vamos falar que é o A. O tempo foi passando, coloquei aqui o B aqui, C e D, no tempo 230. Só que o tempo continuou passando, depois disso, essas páginas aqui podem ter sido acessadas. Como se fosse, no tempo 230 eu coloquei isso daqui. O tempo foi passando, no tempo 265 eu acessei de novo essa página aqui. No tempo 270 eu acessei de novo essa. 280, acessei de novo o B, 285 o A. Então, carregado é o momento que a página foi carregada para a memória física. Última referência é o último momento que ela foi referenciada. O bit R indica que se a página foi referenciada ou não nos últimos momentos. Né? Então, o 1 aqui nessas duas páginas indica que faz pouco tempo que acessaram essa página. O 0 indica que já faz mais tempo que acessaram essa página. E o modificada, aí seria 0 se a página não foi modificada desde que ela foi carregada, e 1 se ela foi modificada. Vamos supor o D e o A aqui. Ela ser modificada peguei o A que estava aqui, carreguei para essa posição aqui, só que modifiquei ele para 2A. Mesma coisa com o D. Como que eu sei que ela foi modificada? Por causa desse 1 aqui no bit modificado, certo? Esse modificado desse jeito aqui influencia, por exemplo, a hora que você vai jogar fora essa página. Né? Vamos supor que eu tenho agora aqui um novo acesso à posição E. Né? Pelo FIFO, eu vou jogar fora quem? Né? O primeiro cara que entrou, que seria esse daqui. Só que eu não posso simplesmente vir aqui e apagar esse cara. Eu precisaria atualizar a memória virtual, que é o HD, agora eu consigo apagar ele, certo? Então, esse modificado influencia na hora de você apagar essa informação. Aí, cada algoritmo, de novo, trabalha de um jeito. Né? O FIFO, que a gente já viu, pelo tempo aqui, ó, preencher de novo. Tempo 110, preencho alguma coisa aqui. Como foi modificado, eu coloquei 2A. Então, carreguei o A, só que ele foi modificado para 2A. Tempo 126, carreguei uma outra informação, o B. Tempo 140, carreguei o H para cá. E tempo 230, carreguei o F para cá. Como o F foi modificado, 2F. Quem que eu vou jogar fora pelo FIFO? Primeiro cara que entrou. Né? Ou seja, página 3. Certo? Um outro algoritmo aqui, que é o segunda chance.
né? Segunda chance fala aqui que é o FIFO, uma modificação do FIFO, né? Que é o FIFO, só que ele analisa o bit R. Então, a sequência do FIFO é como se eu tivesse aqui, ó, vou até colocar aqui, esse é o primeiro, porque eu tenho 110, segundo, terceiro e quarto, né? É a sequência do FIFO. O segunda chance vai analisar nessa ordem aqui também. Só que ele vê, o primeiro é esse. Quanto vale o bit R dela, da página? 1. Então, vai para o próximo. Não joga fora essa pelo segunda chance. Quem que é o segundo? Esse daqui. Quanto vale o bit R? 1. Não joga fora essa pelo segunda chance. Terceiro, essa página. Quanto vale o bit R? 0. Então é ela que eu vou jogar fora pelo segunda chance. 2. Página 2, pelo segunda chance. Certo? O NRU é um outro algoritmo, é aquele que analisa as classes, né? Então, ele vai procurar as classes de páginas. Ele procura, vou rabiscar aqui, fazer aquele rabisco, mesma coisa que eu fiz ontem. Ele procura bits dessas classes aqui, né? Ele vai procurar ou da classe 0, ou da classe 1, 2 ou 3. Se você analisar o bit R e bit M, você pode pensar no binário aqui, ó, né? Classe 0 é o binário 0. Classe 1 é 1. Aqui é o 2, ou seja, é 10. E aqui é o 3, é 11. Então, quem que eu vou jogar fora? Alguém da classe 0. Não tem ninguém da classe 0, vou para a classe 1. Não tem nenhum da classe 1, 2 ou 3. Certo? Então, pelo NRU, que é o das classes, tem um aqui direto, ó, 0, 0. Então é ele que eu vou jogar fora. Página 2. Se não tivesse o 00, ia procurar algum 01. Tem esse daqui. Não tem 01, procuro um 0. Não tem um 0, procuro um 1. Deu empate, desempata pelo FIFO, né? Sempre pelo tempo de carregado, que daí não dá empate, né? Você não vai carregar dois processos ao mesmo tempo. E o último, que é o da tabelinha aqui, que é o do LRU. Esse último, eu preciso preencher isso daqui para saber quem eu vou jogar fora, né? Para preencher isso, depende do tempo que ele foi carregado e das referências. Por exemplo, primeira página que foi preenchida foi o 110, que é a página 3. Linha 3, tudo 1. Coluna 3, tudo 0. Por que a 3 primeiro? 110 é o menor tempo. Depois do 110, 126, página 0. Linha 0, tudo 1. Coluna 0, tudo 0. Foi 126. 140, página 2. Linha 2, tudo 1. Coluna 2, tudo 0. E 230, página 1. Linha 1, tudo 1. Coluna 1, tudo 0. Feito isso, as páginas foram referenciadas depois que ela foi preenchida, né? Depois que eu carreguei alguma informação para cá. Então eu preciso preencher nessa sequência aqui na tabela do LRU também, certo? Então, na ordem, menor 265, página 1. Linha 1, tudo 1. Coluna 1, tudo 0. 265, 270, página 2. Linha 2, tudo 1. Coluna 2, tudo 0. 280, página 0, linha 0, tudo 1, coluna 0, tudo 0, e 285, que é a última, página 3, linha 3, tudo 1, coluna 3, tudo 0. Feito isso, agora eu consigo ver quem eu vou jogar fora pelo LRU, que vai ser o menor número, né? Menor número binário aqui, página 1, né? Então, página 1. Quem eu vou jogar fora, certo? Então, alguns algoritmos eu consigo pensar nessa representação usando a TLB, que seria isso daqui, para ver quem eu vou jogar fora, certo? Os outros aqui, ó, né, só passando pelos os exemplos que tem aqui. O ótimo é aquele que não consigo implementar. O NRU
é o das classes, né? É essa representação. O FIFO, o segunda chance, o relógio, né? Esse daqui, acaba que não representa lá, mas seria você analisar o bit R da página, como se você tivesse uma fila, só que eu preciso analisar o bit R da página, né? Se a página, o bit R dela é 1, que foi o que eu desenhei aqui ontem, ó, se todos esses bits aqui são 1, você vai para o próximo. Então, não vou jogar fora esse, não jogo esse, não jogo esse. Só que eu vejo que o bit R é 1, 0 e vou para o próximo. 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 O G, o bit R dele é 0, então é ele que eu vou jogar fora aqui. Então, quem eu jogo fora é na sequência que você tem, né, que é o reloginho aí, que seria uma fila, só que a primeira página que o bit R é 0. Se o bit R é 1, você reseta ele. O LRU, a realização no hardware, é da matriz. A outra representação seria ter um contador, né? Esse daqui também não representou aqui no Excel, mas seria, cada vez que eu acesso essa página, pensando no 0 aqui, ó, cada acesso a uma dessas páginas, eu aumento um contador. Então eu vou ter aqui como se tivesse isso daqui, ó, contador. Já usei essa linha 0 5 vezes. A linha 1, 7. Aqui 3 e aqui 8. Quem eu vou jogar fora? Pelo LRU em software, o que tiver o menor contador. No caso, 3 aqui. E a segunda modificação do LRU em software, que é o envelhecimento, que aí, vamos supor, a cada 20 acessos, cada 15 acessos, aqui, ó, você tem esse contador, que é a quantidade de acessos a essas posições. Vamos supor, aqui você tem 11, 18, 23. Vamos supor que tem mais 2 para cá. Então, deu 25 acessos, somando tudo aqui. A cada 25 acessos, eu reinicio. Zero tudo. Começo a contar tudo de novo. Essa é a segunda modificação do LRU, que é o envelhecimento, né? Ele reinicia isso daí à medida que vai passando o tempo. E os últimos dois aqui, que são mais específicos, que é o conjunto de trabalho, que precisa analisar aí o quanto e fazer uma pré-paginação. Seria buscar as páginas que eu preciso antes de acessar ela. E o WS Clock, que também utiliza uma lista, vai analisar, além do bit R, parecido com o relógio, vai analisar a idade da página, ou seja, há quanto tempo a página está sendo utilizada, né? Aí tem o resumo dos algoritmos aqui. Os dois exercícios também estão aqui nos slides, certo? Aí o exercício de vocês, para hoje, é essa versão 2 aqui dos dois, ó. Exercício 1, versão 2, exercício 2, versão 2, né? Aqui, o que você vai precisar fazer? Deixar amarelo aqui, ó. Você vai colocar o seu RA aqui, ó. Colocar aqui e colocar seu RA aqui 2 vezes. Colocar seu RA aqui 2 vezes. Ou seja, o RA de vocês começa com 19, se não me engano, né? Então, vamos supor, 19, 0, 2 e mais... acho que no RA tem alguns, tem 9 dígitos, mas coloca só os 8 primeiros, né? O dígito verificador, lá não precisa pôr. Então vamos pôr 1902, 1, 2, 3, 4. Né? Colocou uma vez, coloca de novo. 1902, 1, 2, 3, 4. E aí você vai executar essa sequência de acessos aqui. Pelo FIFO e pelo LRU, você tem que falar quantas faltas de páginas que deu usando essa representação aqui. Certo? Vou colocar aqui e assim, né? Colocar o seu RA aqui, certo? Alguém chegando aqui. E o segundo, mesma coisa, né? A mesma representação, só que é com a TLB, com a tabela a mais aqui. Você vai colocar o seu RA aqui, certo? Só que esse eu preciso de 3 dígitos só. Aqui, a gente só vai modificar esses valores aqui do referenciado e do modificado. Então, vamos supor, seu RA 1902, 1, 2, 3, 4. O que você vai pegar? Pega 3 dígitos
do seu RA. Então, vamos supor, vou pegar o 1, 2, 3. Colocou 1, 2, 3 aqui, tem uma função aqui embaixo, ó, que é o decabin, que pega esse 1, 2, 3 e converte para binário em 8 dígitos. Então, vamos supor, 2, 3, 4. Você tem que pegar esse dígito aqui de 8 bits e preencher na posição em amarelo. Ou seja, os 8 dígitos aqui, ó, 11, 10, você vai preencher na ordem. Então, 11, 10, depois tem 10, 10. Né? Sempre aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, você vai usar só 3 dígitos aqui do seu RA. E só pode ser, como é 8 bits, no máximo 255. Então, você escolhe onde você vai pegar, mas não pode passar o 255. Né? Se não gera 9, 10 bits aí, e pode dar problema. Né? Se você coloca aqui 300, por exemplo, ó, ele já não passa. O máximo é o 255, que é tudo 1. Certo? Então, tenho que colocar aqui no máximo 255. Né? Aí vai modificar esses valores aqui de referenciado e modificado. Aqui na memória física, você tem que descobrir quem você vai jogar fora por esses algoritmos aqui. Aí, NRU, FIFO, LRU e segunda chance. Mesma coisa do que eu já mostrei aí hoje, certo? Não tinha feito o upload ali do arquivo ainda. Vou atualizar aqui então. E só. Foi. Ó, atualizado o arquivo ali, certo? Tá aqui, ó. Só resolver esses 2 exercícios aí, a aula de hoje. Certo? E finaliza aí com parte de memória já, ó. Alguma dúvida aí? Esses slides tá no estúdio. Eu não postei ele ainda, acho que naqueles material da disciplina. Mas na primeira aula aqui de gerenciamento de memória tá. Na primeira ou na segunda aqui, ó. Primeira aula aqui, 14/5, se não me engano, ele tá aqui. Aqui, ó. Certo? Não coloquei ainda lá no material da disciplina, mas tá nesse primeiro tópico aqui. Como dá para saber que o arquivo foi modificado? Qual o arquivo? Pelo BitR, né? Nessa representação aqui, se está 1 no modificado, quer dizer que a hora que carregou para cá modificou. Se está 1 aqui. Certo? Nessa representação aqui não tem como saber se ele foi modificado. Né? Lógico que se você representasse aqui a e não tem a aqui, mudou alguma coisa. Só que eu posso ter mudado o F para AA. Então não dá para saber. Certo? Beleza? Mais alguma coisa aqui desses exercícios? Então, ó, finalizar a gravação aqui, já subo lá no YouTube e atualizo o link.